Vamos lá, então vamos dar seguimento ao 4º Encontro Internacional de Direitos Culturais. Teremos agora a palestra magna do tema Conflitos Culturais em Comunidades Tradicionais, que será ministrada pelo Dr. Carlos Frederico Marés. Para dar início à nossa palestra, cuja temática eu acabei de mencionar, vou pedir para comparecer à mesa, convidar para comparecer a professora Fabíola Bezerra de Castro Alves Brasil. A professora ela é mestre em Direito Constitucional pela Universidade de Fortaleza, especialista em Direito do Consumidor, professora de Direito Civil da Universidade de Fortaleza e coordenadora do curso de Direito desta universidade. Também atua como advogada. Como palestrante, convidamos para compor a mesa o professor Carlos Frederico Marés. Vou ler resumidamente o currículo do professor. O professor é doutor em Direito pela Universidade Federal do Paraná, procurador do Estado do Paraná desde 1981, integra o programa de mestrado e doutorado da Universidade Pontifícia Universidade Católica do Paraná, onde é professor titular de Direito Agrário e Socioambiental. Foi secretário de Cultura de Curitiba e presidente da Fundação Cultural de Curitiba, procurador-geral do Estado do Paraná, presidente da FUNAI, procurador-geral do INCRA, diretor do Banco Regional do Desenvolvimento do Extremo Sul, do qual foi presidente, foi membro do Conselho de Patrimônio Histórico e Artístico do Paraná, de 2003 a 2010, escreveu, entre outros livros, Patrimônio Cultural e sua Proteção Jurídica, O Renascer dos Povos Indígenas para o Direito, A Função Social da Terra, Espaços Territoriais Protegidos e Unidades de Conservação, A Liberdade e Outros Direitos, Ensaios Socioambientais, e também um destaque interessante, que ele foi exilado político no Uruguai, Chile, Dinamarca e São Tomé e Príncipe, na África, de 1970 a 1979. Tem sido advogado de povos indígenas desde o ano de 1980. Passo a palavra à professora Fabíola. Muito boa tarde. Eu saúdo a todos, na pessoa do professor Humberto Cunha, a quem agradeço o convite de presidir essa mesa, e dou as boas-vindas para o professor Carlos Marés, à Universidade de Fortaleza, principalmente ao evento, ao 4º Encontro Internacional de Direitos Culturais, a quem também participei desde a primeira edição, e fico muito feliz em estar aqui hoje presidindo essa mesa. Professor Carlos, o senhor terá 30 minutos para a sua exposição, e, em seguida, abriremos para uma pergunta, e, na sequência, encaminharemos as pessoas para os simpósios temáticos. Muito obrigado. Boa tarde. Boa tarde. Antes de mais nada, um grande agradecimento à Universidade de Fortaleza e ao professor Humberto Cunha, de me trazer de volta a esse tema. Às vezes, o tema do patrimônio cultural, eu começo a viver muito de índio, viver muito de quilombola e populações tradicionais, e de repente alguém, especialmente o professor Dr. Humberto Cunha, me traz de volta, assim, volta para o teu começo. E eu volto, com muita alegria. Então, muito obrigado. Agradeço muitíssimo o convite de estar aqui, a oportunidade de estar participando. Agradeço à professora Fabíola, dirigir essa mesa, e vou tentar cronometrar meu tempo para ser bem certinho os 30 minutos. Fique à vontade. Pois bem, este tema, conflitos culturais em comunidades tradicionais, é um tema bastante vasto. Não é muito fácil reduzi-lo. E por que não é fácil? Porque nós começamos com dois conceitos extremamente complexos e que nós, ao esmiuçá-los, a gente acaba escorrendo para outros campos. O primeiro deles é o que são comunidades tradicionais, ou povos tradicionais,
ou sociedades tradicionais. Já a escolha do nome, se nós vamos por comunidade, povos, sociedades, tribos, né? Como tribos, eu estou dizendo porque a OIT, na Convenção 169, chama de tribos. Então, a escolha desses nomes já é em si uma escolha que revela por trás alguns conceitos. Mas eu acho que nós não devemos nos perder nas palavras, ou seja, no direito a gente tem muito essa vontade de discutir a palavra, se será uma palavra ou será outra. Se você diz uma palavra, a outra já não vale. Se você fala em eficiência, não é eficácia, e a gente acaba nos enrolando com palavras e não conseguimos ir ao conteúdo. Então eu vou largar a mão da terminologia. Então eu vou propositadamente, às vezes, usar comunidades, às vezes sociedades, às vezes povos, para dizer para vocês, é a mesma coisa, desde que a gente tenha um conceito do que isso significa. Agora, o conceito é complicado. O conceito é mais difícil do que a gente escolher a palavra. Por quê? Porque é muito fácil, por exemplo, e aqui nós temos que entrar um pouco na perspectiva do que é a América Latina, é muito fácil a gente visualizar o que são os povos indígenas. Os povos indígenas, quem são? São os índios. Quem são os índios? Os índios são os que estavam aqui quando a colonização chegou. Ou seja, se a gente pega toda a América e o Caribe, nós temos uns povos que viviam aqui antes e que estavam aí e que têm reminiscência até hoje. Alguns com bastante integridade e alguns com menos integridade. Mas são só esses? Obviamente não são só esses. Obviamente o processo de colonização, ou seja, o tipo de colonização, a forma, a especificidade da colonização que a Europa fez na América, gerou a colonização outros povos. Quer dizer, além de afastar os povos indígenas, matar, destruir, enfim, e isolar, além disso, criou outros. E criou em uma quantidade exuberante. Se era exuberante, e é exuberante, a população indígena na América, a criação de novos povos é também exuberante. Alguns muito fáceis de verificar, que eram o processo do escravagismo em toda a América e o Caribe, levou à criação de novos povos. E por que novos? Novos porque os escravos não conseguiram reconstituir as sociedades, os povos, sociedades, comunidades existentes na África. Eles tiveram que reconstruir. E na reconstrução, uns mais, outros menos, um com mais intensidade, um com manutenção de certos traços religioso-linguísticos, como os muçulmanos, outros menos, outros sem esse traço, reconstruíram sociedades. Em geral, sociedades escondidas, longe, fugidas, tão distante quanto os índios. E tão distante exatamente porque a pressão da sociedade hegemônica, envolvente ou colonial era muito grande. Pois bem, então nós poderíamos dizer assim, aí se formou outras sociedades dos escravos que se tornaram homens livres, ou seja, voltaram à situação em que sempre foram livres, eles só não foram num período que estavam amarrados no tronco. Pois bem, mas isso não nos basta. Não nos basta porque outros povos foram criados. O meu telefone caiu aquele troço aqui. Mas fique tranquilo que eu estou... Você cuida para mim? Cuidando. Então tá bom. Então me avise de vez em quando, porque eu gosto de ficar olhando aqui, porque senão eu... Não, mas ele voltou agora. Aqui, Senão eu começo a falar muito de escravo e daí esqueço do resto, daí chega no fim e ela me diz assim, acabou o seu tempo. Eu disse, mas eu não falei do tema. Azar. Muito bem. Então vamos apurar isso aqui. O que eu tenho agora? Então, outros povos foram criados por dinâmicas não só de miscigenação. Vamos dizer, bom, alguns se miscigenaram mesmo, outros não, por dinâmicas as mais improváveis. Caboclos que se formaram, que saíram, imigrantes que deixaram que construíram comunidades próprias, como, por exemplo, no meu estado,
uma forma de imigração que acabou tomando terras que não eram muito boas e acabou formando sociedades próprias ali, que nós chamamos de faxinalenses. Então, a diversidade, portanto, desses povos, sociedades ou comunidades é vastíssima. E, obviamente, cada grupo, ao se constituir, ao se formar, forma com o acervo que tem, o acervo cultural que tem e o acervo cultural necessário para a sobrevivência naquelas circunstâncias específicas. Portanto, a cultura é herdada do que já tem, mas é profundizada, modificada, enraizada em outras circunstâncias. Isso menos para os povos indígenas, cuja tradição é mais adequada, e muito para esses novos povos. Porque esses novos povos, eles têm que fazer a adaptação dessa nova vida que estão levando, dessa nova sociedade que estão sendo criadas. Portanto, nós temos inicialmente em todos esses povos, nos criados, inventados, ou nos de tradição indígena, uma cultura diretamente ligada à questão da natureza. Portanto, a natureza está inserida nesta cultura, e ao inserir a natureza nessa cultura, os processos de transformação da cultura e da natureza passam a ser intercambiantes. Se nós isolarmos cada um desses povos e dissermos, esses povos não têm mais contato com mais ninguém, eles são isolados no mundo, a relação deles é com a natureza. E na relação com a natureza, esta cultura é criada, e é criado junto com essa cultura aquilo que é sua extensão, que é o conhecimento. Então, o conhecimento da natureza, o saber sobre a natureza, que permite a vida humana em relação à natureza, é a base cultural dessas sociedades. Pois bem, dito assim, estas sociedades, a contradição ou os conflitos dessa sociedade são exatamente, e quanto mais nova seja, com o conhecimento que tem que adquirir da natureza. Portanto, é uma relação conflitiva com a natureza. Pois bem, entretanto, quando nós colocamos isso numa extensão territorial onde convive milhares de sociedades diferentes, há outros conflitos, que são os conflitos estabelecidos entre as sociedades mesmo, e os conhecimentos e a troca de conhecimentos. Pois bem, eu gastei um tempo bastante razoável, bastante grande já, para dizer quem são as comunidades. Eu gostaria de falar um pouco agora do outro lado, da sociedade hegemônica, da sociedade que eu vou dar um nome aqui, que também, de novo, não se importe muito com o nome, não vamos divergir nomes, vamos dizer, e vou dar o nome de sociedade colonial, ou seja, sociedade que nasceu no processo colonial para colonizar. Ou seja, não são os contra-coloniais, são os coloniais, colonizadores, e passaram. Esta sociedade, ela também é diferente da sociedade europeia. Ou seja, ela não é a reprodução da sociedade europeia nas Américas. Esta sociedade hegemônica, que vem fundamentalmente para grandes produções, para o extrativismo, etc., ela vem para funcionar com a burocracia, etc., ela vem e aqui tem que necessariamente se amoldar a novas questões que não lhe são próprias na Europa. A colonização da América é uma colonização de novo tipo, é uma colonização diferente das colonizações conhecidas anteriormente, é completamente diferente daquilo que se chamou modo de produção asiático, completamente diferente daquilo que se chamou sociedades tributárias, não é nada disso. A colonização da América e da América não é diferente do que foi feito na África, aliás,
terrível colonização africana, diferente do que foi feito na Ásia, diferente do que a Ásia fez com os outros, diferente do que a Grécia fez, do que Roma fez, do que os Incas fizeram, do que os Aztecas fizeram, etc, etc. Qual é a diferença? A diferença é que, na verdade, a colonização nas Américas foi um processo de substituição de gente e de natureza. No seguinte sentido, a tentativa de escravização, ou seja, de tornar os índios em principais agentes da produção, em principais trabalhadores, foi um fracasso na América. Aconteceu em alguns lugares, os índios foram escravizados, mas foi um fracasso. A grande produção da América se deu com trabalho escravo alienígena, de fora, africano. Portanto, vamos reparar o seguinte: quem está produzindo, e a sociedade hegemônica é uma sociedade produtiva, quem está produzindo na América? O colonialismo produz com uma direção europeia e o trabalho negro. Isto significa o capital europeu e o trabalho escravo. O índio é muito pouco. O índio é extrativista, o índio serviu na funcionou como escravo e funcionou como trabalhador servil nas minas, mas isso, do ponto de vista da colonização, o processo da cultura hegemônica, ou se chamou no Brasil, não se chamou assim, mas no resto da América se chamou a cultura crioula, ou seja, os hacendados, os capitais que foram se formando na América, são brancos, não tem nada a ver com as populações existentes aqui. Então, a sociedade hegemônica latino-americana é uma sociedade, na relação capital-trabalho, não tem gente americana. Mas isso não basta, porque tem uma coisa que talvez seja mais grave do que a substituição das gentes, é a substituição da natureza. Para esse processo colonial, era necessário, e foi necessário, e o pior, continua sendo necessário, a absoluta destruição da natureza. O que significa isso? Para produzir cana-de-açúcar, eu vou falar só de um produto, que é a cana-de-açúcar, que é o mais importante historicamente na colonização. A cana-de-açúcar, para ser plantada, tem que ser destruída a natureza toda. Ou seja, o território que tem planta de cana, só tem cana. Não tem nenhuma outra planta e nenhum outro bicho. E nenhum outro ser humano que não seja o trabalhador. Portanto, há um arraso total da natureza. Então a natureza é destruída e em seu lugar é colocada uma nova planta e novas gentes. Então, o processo colonial da América é um processo de exclusão das gentes e da natureza americana. E uma transformação completa das gentes e da natureza importadas, e aqui não só da Europa, obviamente, porque aqui nós temos pelo menos 3 continentes participando, né? Nós temos o trabalho africano, o comando e capital europeu e a planta, que é originalmente asiática, que é a cana-de-açúcar. Pois bem, obviamente, se eu dissesse só isso, já estava de pronto nessa plateia que a reprodução cultural, ou seja, a cultura que surge daí, é uma cultura completamente diferente. Não é mais a cultura europeia, não pode ser a cultura africana, e muito menos a cultura da cana-de-açúcar asiática. Até porque a cana-de-açúcar, quando é plantada na América, e que passou por um estágio africano nas ilhas africanas, ela é uma planta asiática, trabalhada, desenvolvida, recriada pelos árabes e refinada pelos portugueses. Portanto, a origem dela já não tem mais conta, ela é uma nova planta, é um cultivar. Portanto, é uma planta inventada pelo ser humano, já inventada pelo ser humano, e portanto, ela se dá na América como americana. Portanto, nós temos o processo de formação cultural completamente diferente. Agora,
Bastaria dizer isso para dizer, aí temos um conflito pronto, prévio, dado, anunciado. O conflito, obviamente, anunciado, se eu digo que nós temos que a colonização para produzir esta mercadoria que é o açúcar, em cima ela cria um processo cultural novo e ela obviamente se enfrenta, destrói, expulsa a cultura das populações tradicionais existentes, de todas, não apenas da indígena. Obviamente se destruiu a cultura africana, obviamente se destruiu a cultura daqueles que se afastaram dos caboclos, dos pescadores, etc, etc. Essa cultura é destruída porque é expulsa, ela não é permitida internamente. Não é permitida como língua, não é permitida como arquitetura, não é permitida como forma de vida, como música, como literatura, enfim. Nenhuma das expressões. Portanto, o processo é um processo destrutivo. Entretanto, essa cultura não se destrói. E aí está o conflito. Pois bem, me resta algum tempo para eu lhes dizer agora sobre o conflito. O conflito não é um conflito só destas populações que têm a cultura oprimida, massacrada, restringida, e uma cultura hegemônica que vive com largas velas solta ao vento. A cultura, e esse é um problema restrito ao que nós chamamos de patrimônio cultural, a cultura é uma herança, é uma herdade. E quando nós herdamos essa cultura, nós a preservamos, a desenvolvemos, ou a jogamos mais para frente e vamos com ela avançando. Todas essas coisas, preservar, esquecer, desenvolver, modificar, são escolhas, são opções, mas mais de opções, é escolha concreta, você escolhe qual fica, a sociedade escolhe qual fica, e a sociedade escolhe qual fica pelos conflitos internos da hegemonia que existe na sociedade. Dito de outra forma, em uma sociedade capitalista hegemônica como a nossa, obviamente essas escolhas se fazem por quem tem poder. Essas escolhas não são democráticas. Porque é o poder que constitui o Estado e que define essas políticas de cultura, e inclusive as políticas de preservação do patrimônio cultural, definem, na maior parte das vezes, em cima do poder e do poder econômico. Dito de outra forma, a cultura das classes trabalhadoras não é a cultura que exatamente se expressa no chamado compêndio cultural da sociedade hegemônica. Pois bem, então nós temos um conflito aqui. Quanto mais o conflito para fora. Agora, não se imagine também que lá nas escolhas do conflito de fora, no conflito das sociedades não hegemônicas, das sociedades tradicionais, também não haja conflito nas escolhas. Óbvio que há conflito nas escolhas, principalmente em um processo de interação de culturas. Obviamente, quando chega um telefone celular em uma comunidade indígena, esse telefone altera culturalmente a sociedade. E ao alterar a sociedade, ela passa a ter necessidade de escolhas, de deixar coisas do passado e avançar coisas do futuro, modificar, esquecer ou guardar. Esses conflitos internamente modificam a cultura também e, portanto, geram só eles, só esse contato, essa interação gera novos conflitos. Isso é relativamente fácil de observar. Basta tomar uma sociedade em si, verificar o que isso provoca. Isso não significa que destrói a cultura, mas que a cultura passa a ter diferentes opções, formas de opções. E, como eu disse, outras escolhas. Pois bem, eu gostaria de falar um pouco das escolhas. E quando falar das escolhas, eu gostaria de
tocar num assunto que eu não explicitei muito, mas é aquilo que se chama especificamente patrimônio cultural. E dizer que estas... em primeiro lugar, como já disse, não há cultura sem natureza. Portanto, essa interação entre cultura e natureza é uma interação absolutamente necessária. Muito mais claro nas populações tradicionais e muito menos claro na população hegemônica, nas sociedades hegemônicas. Mas a interação existe de qualquer jeito, independente da vontade ou das escolhas. Por que é independente da vontade das escolhas? Porque isso é imperativo. Ou seja, a natureza é imperativa. A natureza é imperativa no processo cultural porque é a relação do ser humano com a natureza, ou, dito como a modernidade gosta de dizer, é a conquista da natureza, a dominação da natureza, que provoca o grande arco das culturas. Portanto, a cultura hegemônica é uma cultura, e não só hegemônica, mas a cultura hegemônica é a cultura da dominação da natureza. A cultura de algumas sociedades tradicionais, ela se pauta pela natureza, não necessariamente contraditoriamente, na maior parte das vezes harmonicamente, mas ela se pauta na natureza. Óbvio que uma cultura que se estabeleça na Amazônia será completamente diferente de uma cultura dos Tuareg do Saara. Não é possível a gente imaginar que os Tuareg vão ter uma cultura, em todos os seus aspectos, parecida com a cultura de um povo amazônico. Por quê? Porque a interação da natureza não permite que essa cultura seja própria. Já na cultura da dominação, na cultura hegemônica, isso é mais possível. Pode ser que uma cultura do Brasil seja próxima ou parecida com uma cultura hegemônica da destruição, da conquista da natureza da Europa ou dos Estados Unidos. É mais porque é a cultura da dominação, não é a cultura da interação. Pois bem, dito isso, esta contradição de natureza e cultura nos faz refletir um novo conflito. E este conflito, ele se transmite para as populações tradicionais como um conflito agora que deixa de lado as escolhas culturais, deixa de lado as escolhas da relação da natureza e passa a ser um conflito que se estabelece como conflito territorial. Quer dizer, a necessidade de espaços territoriais para a existência da cultura. E hoje, no Brasil, isso é muito claro. Por exemplo, nos Guarani, Caiová e Andeva, do sul do Mato Grosso do Sul. Por que isso é muito claro? Os Guarani não estão reclamando o direito de usar a língua, ou o direito de usar suas expressões culturais, ou suas danças, ou suas formas. Eles estão reclamando um espaço territorial para viver, para poder continuar vivendo, porque consideram que sem espaço territorial, eles simplesmente morrem. Não está na discussão um conflito exclusivamente cultural, singelamente cultural. Mas, no fundo, o conflito é um conflito cultural. Por quê? Porque os guaranis estão reclamando um território para viver guaranisticamente. Porque para viver hegemonicamente, eles se deixariam de ser guarani, passariam a ser trabalhadores das fazendas ali, sei lá, viviam bem ou mal, sei lá se viveriam bem ou mal, né? Mas estariam integrados à sociedade hegemônica e, portanto, deixariam de ter um conflito de ser guarani. Então, na raiz desse conflito cultural, desse conflito territorial, na raiz dessa disputa, que parece ser uma disputa apenas por território, ou seja, uma guerra de território, nós temos no trasfondo disso a questão cultural conflitivamente estabelecida. Não faz sentido, e eu estou dando exemplo do Guarani, mas podia usar exemplo de muitos outros povos, não faz sentido para um povo a luta por um território que não seja a luta para poder reproduzir a sua própria forma de viver, portanto, sua cultura. Nesse sentido, o conflito
que se estabelece entre a sociedade hegemônica, que tem conflitos internos, e a sociedade não hegemônica, as sociedades tradicionais, é um conflito essencialmente cultural. Não fosse assim, ou seja, não fosse um conflito cultural, não fosse um conflito de culturas, não fosse um embate da manutenção da própria cultura, e a possibilidade da integração assim dita seria totalmente aberta. Quero dizer, se nós temos na sociedade hegemônica uma profunda contradição, que pode ser chamada uma contradição de classe, ou seja, entre produtores e detentores do capital, e que essa contradição gera culturas e conflitos e disputas e interesses não poucas vezes positivos culturalmente, a relação entre as outras culturas, se não houvesse um conflito cultural, estas pessoas que estavam lá como indivíduos ingressariam na sociedade hegemônica sem trauma. Porque há na sociedade hegemônica pessoas muito próximas, ou seja, muito oprimidas, para usar uma palavra que classifica bem essa situação, e que poderiam se identificar perfeitamente com essas outras pessoas. Portanto, num sistema de classe muito abrangente. E nós diríamos, nós temos apenas a relação de classe dentro da sociedade. Mas não é isso que acontece. Ao contrário, o que acontece é uma clara disputa ou conflito cultural entre as populações que se formam tradicionalmente e a população hegemônica. Eu já vou chegando no fim e quero dizer o seguinte: não podemos alimentar ilusões de que as coisas são aritmeticamente colocadas. No seguinte sentido, todas as populações tradicionais têm conflito com a sociedade hegemônica. Isso parece verdade, mas esse conflito se estabelece também entre as não hegemônicas. E o conflito se estabelece não dentro de espaços meramente aleatórios, mas também dentro de espaços territoriais. Ou seja, principalmente na disputa territorial. Quando a sociedade, o processo colonial avança no Brasil, e cria novos povos, obviamente que há contradições entre esses novos povos e os antigos povos indígenas. E há contradições entre os povos indígenas que são empurrados para o interior com os povos indígenas que já estavam no interior. Portanto, os conflitos territoriais não se estabelecem só em relação à sociedade hegemônica, mas se estabelecem também entre as sociedades tradicionais. Portanto, esses conflitos são conflitos... nós poderíamos dizer assim, gerados pela sociedade colonial, ou pela sociedade hegemônica, pela sociedade que empurra, até pode ser. Nós poderíamos dizer assim, a grande maioria mas nem todos. Há também conflitos territoriais que são totalmente alheios ao processo de colonização. Pois bem, para terminar, não é que está ali, o reloginho está marcando ali, para terminar eu queria dizer o seguinte: todas as sociedades, todos os tempos, faz escolhas do processo cultural. Esquece, ou cria, ou preserva, ou desenvolve expressões culturais à sua vontade. Portanto, é a sociedade que faz isso. Nas sociedades onde há uma mais forte dominação, ou seja, os dominantes de uma sociedade fazem escolhas que, em geral, são escolhas que obscurecem as culturas dos não dominantes. Neste sentido, quando nós estudamos a questão cultural, nós temos que estudar a questão cultural muito mais pelo viés dos dominados do que dos dominantes, porque pelos dominantes a escolha já está feita. E é por isso que a gente diz, em geral,
que a cultura dominante é uma cultura que já está posta e que a cultura dos dominados é uma cultura que encerra a rebeldia. Porque a rebeldia é a rebeldia pela exclusão das escolhas. Então, independente de qualquer disputa, independente de qualquer conflito, as culturas oprimidas reagem com rebeldia para poder existir. Porque elas se entregam à escolha da não cultura. Eu falo da língua, falo da religião, falo das comidas e de tudo dos mais singelas culturas que possam aparecer, quanto mais das culturas que se traduzem como arte. Portanto, nos conflitos culturais, em geral, quem está em risco são as culturas oprimidas. E quem é prevalecente são as culturas dominantes. Esta é a minha fala sobre os conflitos. Muito obrigado. Professor Carlos, muito obrigada pela sua contribuição e palavras tão esclarecedoras sobre o tema de conflitos culturais.